Seja bem-vindo, amigo do Projeto Para Vermelha. Diante do cenário geopolítico contemporâneo e com diversas mudanças estratégicas de diversos países, talvez nada seja mais relevante do que a gente analisar aqui as ações estratégicas contemporâneas dos Estados Unidos, e é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. As ações do governo Trump, sem dúvida, são polêmicas e afetam todo o cenário mundial. Então, nós passamos num momento em que os Estados Unidos procuram uma reorganização estratégica, tanto na área de segurança, como na área de industrialização ou reindustrialização, tanto na área de competição tecnológica, onde os focos principais são o hemisfério ocidental, o controle obrigatório e a contenção da China. Então vamos fazer um estudo apurado ou rápido desse processo todo. Para a gente chegar até as estratégias de Trump, vamos fazer uma retrospectiva iniciando aí no início do século XXI, tá? Com as ações estratégicas já no governo de George Bush. Tá? Após o ataque às Torres Gêmeas, os Estados Unidos tomaram uma série de providências visando maximizar sua presença militar, principalmente no combate ao terrorismo. Então, o governo de Bush foi essencialmente voltado para a guerra ao terror, com a coligação de parceiros sempre que possível. Se não houvesse possibilidade, faria uma ação isolada do próprio Estados Unidos. Com isso, os Estados Unidos, que já tinham uma espécie de supremacia militar e uma grande superioridade econômica, aumentou ainda mais a sua presença militar no globo, focado principalmente na área de segurança externa. Diante do resultado, vamos chamar, se não de desastroso, talvez desastroso seja exagero, das invasões, principalmente no Kuwait e no Afeganistão, o governo Obama resolveu mudar totalmente o foco visando reduzir essas grandes ocupações, né, e expandir para atividades de menor vulto militar. Então, operações reduzidas de forças especiais e de drones, mas sem perder o foco no combate ao terrorismo. Mudando para uma retórica mais multilateral e menos específica relacionada ao unilateralismo norte-americano. O primeiro governo Trump não mudou muito a política externa com relação às ações militares. Suas principais mudanças concentraram-se no foco econômico, tá? Com a ideia da política do America First, tá? Com renegociações sobre cadeias globais, buscando fazer o que chama de reshoring, trazer novamente as empresas para os Estados Unidos, visando uma reorganização, uma reindustrialização e uma gama maior de empregos para os próprios Estados Unidos. Também nesse foco econômico, Trump focou bastante num protecionismo comercial, já uma espécie de preliminar do segundo governo dele mesmo. Por mais estranho que pareça, o governo Biden não mudou muito esse foco, tá? Com ações estratégicas visando também uma industrialização, mas focado mais ainda na área tecnologia e focado também no hemisfério ocidental. Tá? Então, o controle sobre a tecnologia, a preocupação com o crescimento chinês na área, reforçou esses incentivos à produção doméstica. Nesse campo econômico, as ações do Trump, então, reforçaram esse viés que já vinha sendo feito até os governos anteriores dele e do Biden. Tá? Manteve o CHIPS Science Act, né? Subsídios para semicondutores, busca de atração de grandes empresas para o solo americano, estimulando aí mais também energia limpa, tá? E fornecendo créditos e subsídios para empresas serem instaladas nos Estados Unidos, principalmente essas focadas na ciência e tecnologia, nos avanços tecnológicos. Sem dúvida, o Covid-19 e a crise gerada pelo Covid fez transparecer a necessidade dos Estados Unidos de sobreviver mais somente com os seus recursos. Então, aquela crise de chips, onde faltou material básico para
para as grandes empresas norte-americanas, fez ver que os Estados Unidos dependiam muito, principalmente da região chinesa, seja da China continental, seja de Taiwan. Então, esses créditos fazem todo sentido e ganharam maior vulto após a pandemia. Tá? A ideia de proteger o mercado interno, ampliar o mercado interno, aumentar a produção externa, foi reforçada diante dessa clareza como a dependência da China ficou ruim para a situação econômica norte-americana. Então, além do reshoring, houve o que eles chamam de friendshoring, tá? Tirar empresas dos adversários políticos, né, e trazer para países amigos. Então, isso beneficiou aí talvez novos tigres asiáticos, beneficiou Coreia do Sul, Japão, buscando, e nós já temos visto aí que o movimento de crescimento chinês já tem sido reduzido nos últimos anos. Dentro desse escopo, né, se as cadeias críticas ganharam prioridade. Tá? Então, semicondutores, medicamentos, equipamentos médicos, minerais estratégicos. Tá? Então, a busca, principalmente porque é chamado de terras raras, com os seus componentes essenciais às empresas tecnológicas. Então, a busca com parcerias. Retrato bem claro com a ideia de entrar na América Latina, no Triângulo do Lítio, no próprio Brasil, já teve empresa norte-americana comprando as minas, a direito de exploração das minas de terras raras brasileiras. Está dentro desse escopo. Com relação à segurança e à área militar, a estratégia atual focou mais na questão do entorno estratégico norte-americano. Então, o foco principal das ações de defesa, as ações militares dos Estados Unidos, passou a ser a América Latina. Tá? Isso redundou num aumento da vigilância no Caribe, com focos aí, por exemplo, as atitudes bem claras na questão logística, né? Acessos ao porto do Panamá, aeroportos da região, acesso ao petróleo venezuelano com a retirada do Maduro. Então, as ações estratégicas e aproximação, inclusive, com governos brasileiros ou mesmo paraguaios, argentinos, nações consideradas mais amistosas ao atual governo, vêm conquistando espaço com relação à política externa desse governo. Você pode até estranhar, porque, afinal de contas, os Estados Unidos estão em guerra com o Irã, forte apoio lá, principalmente a Israel, e também está em guerra, ou pelo menos não está em guerra, mas apoia bastante a Ucrânia. Mas já mostrou sinais bem claros que a intenção é diminuir cada vez mais o seu apoio à Ucrânia, largar isso mais nas mãos da Europa, e isso está acontecendo. E também a guerra contra o Irã, ela se limita a não destruição das cadeias petrolíferas. Então a ideia é ela limitar realmente a conquista do Irã à bomba atômica, ou evitar talvez a destruição de Israel, ou enfrentar ali um grande parceiro chinês, tá? Mas sem prejudicar demais a economia em razão do petróleo. Detalhe que antes mesmo de invadir o Irã, os Estados Unidos se precaveu, retirou Maduro do poder e garantiu o acesso ao petróleo venezuelano. Num outro campo, as ações estratégicas atuais focam também no combate à migração ilegal e ao crime organizado. Então, diversas ações de reforço na fronteira com o México, tá? E restrições a asilo político e várias deportações sendo realizadas nesses últimos meses ou anos. Né? O combate a cartéis também está bem claro. Tá? Então, operações direcionadas, ampliando medidas de segurança, principalmente no Mar do Caribe. No setor de tecnologia e defesa, a ideia realmente é acelerar uma competição tecnológica, garantir a superioridade americana na questão tecnológica, seja em IA, seja em biotecnologia, computação quântica, o que for referente à tecnologia, principalmente a tecnologia voltada para a área de defesa, com relação à produção e à tecnologia de munições, drones e sistemas de vigilância.
Diante disso, sem dúvida, algumas repercussões para a América Latina precisam ser registradas. Uma provável menor atração para investimentos industriais tradicionais, já que os Estados Unidos buscam trazer novamente indústrias para o seu território. Isso vai gerar uma concorrência brasileira com esses incentivos norte-americanos, o que já vem sendo visto com clareza. Tá? Além disso, uma maior presença militar na América Latina, uma presença também diplomática, o que também já está sendo visto com clareza. Para o Brasil, não seria muito diferente, né? Setor de manufaturas com baixo valor agregado podem perder investimentos, tá? Seja por causa da reinstalação das indústrias nos Estados Unidos, o reshoring, seja pelo friendshoring. Então, se o Brasil se posicionar, digamos assim, como não membro como não amigo dos Estados Unidos, pode sim sofrer uma perda bem grande de investimentos. Eu lembro que os Estados Unidos são o país que mais investe no Brasil, no setor produtivo do Brasil, né? Os investimentos americanos também podem fazer as indústrias brasileiras perderem competitividade. Por outro lado, pode também trazer oportunidades. Dentro desse nearshoring, que seria trazer as fábricas para mais perto dos Estados Unidos e paralelamente mais longe da China, ou mesmo pelo friendshoring, várias possibilidades de atrair investimentos regionais. Então, políticas públicas sul ou centro-americanas que de amizade com os Estados Unidos podem receber investimentos de significativa monta por parte daquele governo. Outra oportunidade seria a exploração mineral dessa demanda norte-americana, principalmente por terras raras. Então, existe o Triângulo do Lítio, existe o Brasil como um grande potencial de produção em termos de terras raras, níquel, grafite, etc. Então, há possibilidades de ganhos na área de mineração. Além disso, diversos países da América Latina também possuem uma rede de energia limpa bastante intensificada. Isso pode melhorar investimentos. Com relação ao Brasil, muito forte, por exemplo, o Brasil, América Latina, mas o Brasil especificamente em hidrogênio verde e em diversas fontes renováveis, como as hidráulicas, pode gerar algumas oportunidades para investimento nesses setores. Portanto, essa grande matriz renovável, essas reservas minerais estratégicas, esse potencial em hidrogênio verde, ficam claramente sendo oportunidades para conquistas, para ganhos, né? O Brasil pode tentar aprender a processar esses minerais, aumentando significativamente a possibilidade desses ganhos. Pode também fortalecer a sua infraestrutura energética e pode estabelecer parcerias tecnológicas e ter ganhos ainda mais significativos do que somente a exploração nua e crua desses minerais. Em síntese, essa estratégia norte-americana combina segurança regional, controle migratório, competição tecnológica e reindustrialização. Traz reflexos para o nosso subcontinente aqui na América do Sul, traz reflexos para o Brasil. Tá? Esses reflexos podem ser eles geram desafios a serem superados para que as oportunidades não sejam perdidas. É isso, gente. Obrigado por ter ficado comigo. Até a próxima e um forte abraço.